Meus amados, hoje nós prosseguimos com a nossa série de pregações baseadas no tema O Natal Escondido. E antes a gente até de olhar o texto bíblico que nós teremos para a nossa reflexão, queria lembrar que hoje nós vamos fazer uma pequena divisão dessa série de pregações, porque até então, até o domingo passado, a gente tratou da questão do Natal, olhando especificamente sobre aqueles aspectos do Natal que são escondidos da maioria esmagadora daqueles que celebram o Natal, chamando a atenção para o que o Natal significa, qual é a mensagem verdadeira do Natal. Então, por assim dizer, a gente olhou até domingo passado que o Natal é muito mais do que beber, comer, desenvolver um espírito de amizade, de fraternidade. Tampouco o Natal é uma expressão de que os homens e as mulheres devem dar as mãos para resolver os problemas do mundo. Nós vimos que o Natal não é nada disso. Lamentavelmente, muita gente tem dado apenas esse significado para o Natal. Nós vimos até agora que o Natal, muito mais do que essas coisas que eu já apontei, é o próprio Evangelho. O Natal é o Evangelho. Ele é a proclamação das boas novas, das boas notícias, não chamado para a gente fazer alguma coisa, a dizer um protesto em nome de Deus. Que, olha, a gente não anuncie o Evangelho pervertendo esse Evangelho, pervertendo a mensagem do Natal, dizendo uma coisa que ele não é. Quero que você guarde que o Natal é acima de tudo Deus fazendo pelo seu povo aquilo que o seu povo é incapaz de fazer por si mesmo. É o anúncio de que Deus fez da natureza humana, na pessoa de Cristo, aquilo que Ele faria, o que Ele fez para mim e o seu povo. Natal é Deus assumindo em Cristo uma natureza sem pecado, para nos reconciliar com Ele mesmo. É a paz com Deus que nos é dada pela graça dEle. É Deus iluminando a gente, como a gente vê em Isaías, de uma maneira que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. A questão que segue agora é a seguinte: como é que a gente deve reagir a essa mensagem? Olha, uma vez que essa mensagem foi entendida por nós de maneira adequada, como é que a gente deve reagir a ela? O que eu vou então começar a fazer aqui é essa segunda etapa dessa série de pregações. O que a gente vai ver agora é que nós vamos responder essa pergunta olhando para alguns casos que aparecem para a gente no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas apresenta para a gente algumas reações à mensagem do Natal que nos interessa. Vamos falar sobre a reação dos pastores, vamos falar sobre a reação de Simeão, e eu vou falar hoje da reação de Maria. Quero, portanto, que você entenda que agora o nosso objetivo não é tanto lembrar a mensagem do Natal. Agora o nosso objetivo é, diante da mensagem do Natal, como é que eu e você devemos reagir a ela? Como é que devemos responder a ela? E, portanto, o exemplo que veremos nessa manhã é o exemplo de Maria. Para usar aí a expressão que vai dar o tema dessa exposição é a fé de Maria. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu lerei do verso 26 ao verso 38 inicialmente. Texto certamente muito conhecido da Escritura Sagrada, que apresenta para nós o momento em que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela conceberá, por obra do Espírito Santo, trará ao mundo aquele que é chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler com atenção essa passagem. E ela diz assim para nós: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como é que será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui a leitura do texto, que vamos olhar com bastante atenção algumas lições importantes que Maria nos dá diante da mensagem verdadeira do Natal. Mas antes da gente olhar esse texto mais de perto, eu preciso fazer 2 ajustes de rota aqui com a gente. Na verdade, chamar atenção para 2 elementos que devem ser evitados por nós quando a gente olha para o exemplo de Maria, para a fé de Maria. Então eu quero gastar algum tempinho com isso, para depois olhar o texto e poder fazer a exposição do que Maria tem para nos ensinar de maneira positiva. A primeira coisa importante é que a gente deve lembrar, ao ler esse relato, que a experiência de Maria aponta para uma comunhão com Cristo que é oferecida a todos nós, a todos os pecadores. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós não concordamos com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana diz que há uma doutrina chamada Imaculada Conceição de Maria. Essa doutrina, que na nossa visão não é bíblica, é uma heresia, diz que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua existência, e que a base para essa Imaculada Conceição seria a maternidade divina. Na visão católica romana, Maria tem a mesma importância do Senhor Jesus Cristo. Você deve ter visto já essa frase, esse adesivo em carros: pede à mãe que o filho atende. Essa é uma visão sobre Maria que nós não compartilhamos. Para essa visão, ela deve ser adorada. Ela é uma espécie de mediador entre Deus e os homens, tendo o mesmo poder de Jesus. Lembro aqui, logo no início da minha exposição, que essa doutrina, essa heresia, não tem sustentação alguma nas Escrituras, nem nos versos que lemos, nem em qualquer outra parte da Bíblia Sagrada. E aqui, irmãos, eu sei que é importante falarmos disso no contexto brasileiro, porque lamentavelmente muitos de nós nos relacionamos com pessoas que são católicas romanas. E eu não falo isso aqui para tentar ofendê-los, mas para tentar esclarecer que esse texto não pode ser usado para esse fim. Mais do que isso, a própria Maria não se vê assim em momento nenhum. Mais do que isso, não existe menção alguma na Bíblia a esse conceito de conceição imaculada. É importante que a própria Maria talvez reprovasse com toda certeza veneração a ela mesma. É bom dizer isso. Você não vai encontrar essa doutrina em lugar algum da Escritura. Muito pelo contrário, é importante deixar claro também, com isso a gente não está dizendo que Maria não tenha ocupado um lugar importante na história da redenção. Ok, irmãos? É bom lembrar
que a gente reconhece que Maria recebeu uma honra que nenhuma outra mulher na história recebeu. O texto diz, inclusive no verso 28, que ela é muito favorecida. Alegra-te, muito favorecida, para lembrar a cada um de nós que ela foi a virgem entre as incontáveis milhões de mulheres da raça humana que foi escolhida por Deus para ser usada por Ele. É bom lembrar que no princípio o pecado entrou na humanidade por uma mulher. E é bom lembrar também que a vida e a imortalidade veio por intermédio de uma mulher também, Maria, a quem Jesus nasceu. Portanto, eu não estou com isso dizendo que a gente não deva considerar a importância do papel dela, mas aí elevá-la à categoria de mediadora é um erro que a gente não compartilha, que a gente não concorda, que não há base bíblica para isso. Por isso eu quero dizer o seguinte: ao olhar para o exemplo de Maria, está sendo apontado para nós uma comunhão que está ao alcance de todos os pecadores. Essa comunhão, inclusive, é mais chegada do que a comunhão de carne e sangue. É comunhão que pertence a todos os pecadores que creem e confessam o nome de Jesus. Eu vou dar para você dois exemplos, está aí no texto bíblico, em Marcos 3, 35 e Lucas 11, 27 e 28. Em Marcos 3, 35 é muito interessante porque a família de Jesus, a mãe e os seus irmãos por parte de mãe, portanto Maria teve outros filhos, só para lembrar isso aqui, eles vão até Jesus para tentar repreendê-lo, porque eles consideram que Jesus está fora de si. Qual é a resposta de Jesus para essa situação? Marcos 3,35 diz assim: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Portanto, a posição que Maria ocupa não é uma posição que não aponta na direção para qualquer um de nós igualmente ocuparmos. Outra passagem, abra essa aí, Lucas 11, aparece uma mulher nessa altura do Evangelho de Lucas que faz uma afirmação curiosíssima. Veja lá, 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. De quem ela está falando? De quem mais, irmãos? Maria. Qual é a resposta de Jesus? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Portanto, não pense que Maria está numa posição que ninguém pode ocupar. Pelo contrário, ela também teve que se arrepender e crer para ter comunhão com Jesus numa dimensão que a reação carnal não é permitida ter. Então esse é o primeiro ponto para a gente corrigir. Não olhamos para Maria como um exemplo de algo daqui diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas há uma segunda coisa que eu quero que você guarde. Olhar para Maria também é lembrar que não há uma experiência padrão de conversão ensinada para nós na Escritura Sagrada. Aqui, eu queria também lembrar para você que o Novo Testamento não ensina em momento nenhum que existe uma espécie de experiência padrão de receber a mensagem da graça, se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. Amados, isso tem a ver com a própria natureza da experiência cristã. Olha, o que é ser cristão? O que é ser cristão? E eu sei que há muitas boas definições para essa minha pergunta, mas eu queria dar para você uma de um pregador escocês, chamado Henry Scougal. Ele falou assim: o cristianismo é a vida de Deus na alma dos homens. O cristianismo é a vida de Deus na alma dos homens. Ele quer chamar a atenção para o seguinte: o que faz de nós cristãos não é o que nós fazemos, mas o que Deus faz em nós. O que faz de nós cristãos não é aquilo que nós realizamos, mas aquilo que Deus realiza em nós.
A Bíblia chama isso de novo nascimento, chama isso de regeneração, chama isso de nascer do alto. É algo totalmente realizado pelo próprio Deus, é algo totalmente realizado pelo próprio Espírito Santo e não por nós. Com isso, ser cristão é muito mais do que ter interesse pelas coisas de Deus. É possível ter interesse pelas coisas de Deus sem de fato ser um cristão verdadeiro. É muito mais do que fazer o bem. Tem gente que faz o bem e não é cristão. É muito mais do que frequentar um lugar de culto dominicalmente. Isso é importante, mas ninguém se faz cristão porque frequenta um lugar de culto dominicalmente. Olha, portanto, esse ato de Deus na alma dos homens não tem um padrão definido. Não tem padrão definido. Deus é livre e soberano para realizar essa atividade da maneira como Ele bem entender e de maneiras variadíssimas na vida daqueles que são chamados pela sua graça. Tem gente que fica muito incomodada com isso, mas eu queria lembrar esse passo aqui importante. Tem uma história conhecida na história da igreja que, por exemplo, John Bunyan, que é o autor do livro Peregrino, ele escreveu um outro livro chamado Graça Abundante. Ele, antes de se converter, passou por uma terrível agonia de arrependimento que durou 18 meses. 18 meses. Tá bom para você? 18 meses. Ele chega a dizer que ele ficou tão angustiado com o pecado, que em alguns momentos desse período, ele sentiu cheiro de enxofre no ar. Em outra ocasião, ele viu um bando de gansos e se sentiu tão miserável que queria ser um daqueles gansos. Aí alguém pode pensar assim: pastor, eu nunca fiquei 18 meses em agonia no pecado, eu nunca senti cheiro de enxofre, então eu não me converti por causa disso? Claro que não. A experiência de banho não é um padrão para a gente perceber. Tá bom? Um outro exemplo clássico é a experiência da conversão do carcereiro de Filipos. Lembra como é que ele se converte? De maneira rápida, instantânea. Rapidamente ele percebe o Evangelho, se rende, se arrepende e crê. Se o meu caso não foi tão rápido quanto a dele, também não é verdadeiro? Não. Entenda isso. Não importa a maneira como a experiência se deu, se ela foi repentina ou gradativa. Não importa como e quando. Pastor, eu nem lembro do dia da minha conversão. Isso não é um problema. Não importa o modo, nem o método que Deus usou. O que importa é que tenha acontecido de verdade. Isso que importa. O que importa é que você tenha de fato se convertido de verdade. Não se aconteceu de uma maneira ou de outra. A história é muito simples. É a seguinte: imagina que você tenha dois homens que saem numa estrada em direção à sua própria casa. Um deles, ao caminhar nessa estrada, pega uma chuvinha bem serena, bem fraquinha. Essa caminhada dele leva alguns quilômetros e ele, depois de ficar na chuva durante todo esse tempo, chega em casa encharcado, porque aquelas pequenas gotículas se acumularam e ele então foi encharcado para casa. Um outro homem tem uma experiência bem diferente. Ele sai num dia de um sol maravilhoso, sem nenhuma expectativa de chuva, mas quando ele está apenas a 1 quilômetro da casa dele, o céu se fecha, cai uma tempestade, e aquele homem, nesse último quilômetro, é molhado, de maneira que ele chega em casa igualmente encharcado. O que importa é que você tenha sido encharcado pela graça de Deus. Se você foi encharcado com pequenas gotículas ou com um chuvaréu intenso, não faz a menor diferença. Veja, nós não podemos olhar para a história de Maria achando que temos aqui um padrão. Então o que a gente tem? O caso de Maria nos ajuda exatamente nessa perspectiva. Ela oferece os traços e os elementos fundamentais da verdadeira experiência cristã, da resposta correta ao Natal. Eu gosto desse lado da história de Maria porque ela é no meio termo.
não é a de banha, que leva tanto tempo, mas também não é a do carcereiro dos Filipos, que é imediata. Maria fica no meio do caminho, e ela nos ajuda a perceber que existem traços e elementos que vão caracterizar, em grande medida, a verdadeira resposta à mensagem do Natal. E eu quero que você guarde que a experiência de Maria tem 4 estágios. 4 estágios. Ela responde em 4 etapas. Primeiro, existe uma incredulidade presente em Maria. Segundo, ela se rende. Depois ela se entrega de maneira total. E por fim, ela fica maravilhada com o que havia ou com o que estava acontecendo. Eu sei que vocês têm essa palavra maravilhamento, mas ela existe no português, tá bom? Eu fui verificar. Então ela ficou deslumbrada, maravilhada, boquiaberta com o que estava acontecendo. Então eu quero que você perceba que ela sai da incredulidade para o maravilhamento. Mas essas etapas foram experimentadas por ela. E em geral, experiências verdadeiras de compreensão da mensagem do Evangelho carregam consigo esses traços e esses elementos. Maria vai reagindo aos poucos. Ela vai reagindo aos poucos. Ela é meticulosa com o que está acontecendo à volta dela. Ela não quer se entregar sem ter certeza de algumas coisas que ela precisa compreender. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas e aprender com Maria a fazer o mesmo na nossa reação à mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal. A primeira delas o primeiro estágio é então essa incredulidade ponderada. Você viu que eu botei ali Maria com pontos de interrogação. Vocês vão acompanhar essa figurinha da Maria e ela vai ir mudando à medida que a gente for avançando em olhar cada um desses estágios. O primeiro estágio é o que eu chamo de incredulidade ponderada. Dê uma olhada no verso de número 29. Olha o que é dito sobre a maneira como ela reage à visita do anjo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. A primeira coisa que a gente é informado é que Maria fica perturbada. Ou seja, todo mundo aqui reagiria na primeira instância exatamente como Maria. Se você receber a visita de um anjo, vou lhe antecipar que você vai ficar meio perturbado. Tá bom? É natural que seja assim. Nós não estamos costumeiramente tendo relacionamento com anjos. Gabriel aparece para Maria e, como qualquer outra pessoa diante dessa visita, ela ficou perturbada. Alguns falam assim: mas você apareceu hoje, eu vou começar a conversar com ele. Pelo contrário, Deus vai se ajoelhar e ficar cheio de medo. Esses seres angelicais são ilustradores do nosso bem, promovem um certo temor da gente. Eu lembro que ano passado, recente, a igreja estava contando que era ver anjo, que é nada, irmão. Que é nada, não sabe o que está pedindo, Maria então se perturba. Essa é a primeira reação dela, e é natural, irmãos, é natural. Alguns crentes não gostam de lembrar dessa parte. A gente fica perturbado também. Crente fica perturbado, fica incomodado, fica fora do lugar. Mais do que isso, ela também reage com um certo tom de incredulidade, ceticismo e desconfiança. Porque veja o que é dito na sequência. Ela, depois do verso 29, pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. O que é isso que esse anjo está me dizendo? Que eu sou uma mulher agraciada, que eu sou muito favorecida. Essa expressão aqui, pôs-se a pensar, significa, na verdade, Maria fez auditoria. Tá bom? Maria foi pesar e ponderar, avaliar de forma intensamente racional o que estava acontecendo com ela. Algumas perguntas poderiam ter passado na cabeça dela nessa hora. Primeiro, será que eu estou vendo um anjo de verdade? Isso aqui é alucinação da minha cabeça. Será que de verdade esse anjo apareceu para mim? Ou vai que eu estou inventando essa história para mim mesmo? Veja, muita gente acha que a fé cristã é um suicídio intelectual, é parar de pensar.
Maria mostra para nós que crer também é pensar. Se crer no Evangelho, permita-se pensar. Não vá com tanta fome ao pote. Tenha critérios para avaliar. Por quê? Porque qual é a origem dessa desconfiança de Maria? Maria foi criada numa cultura que havia ensinado para ela durante toda a sua vida que ela não deveria acreditar na ideia de que Deus seria capaz de se tornar humano. Para Maria é inconcebível admitir que o Deus revelado ao povo dele no passado poderia se tornar humano. Para ela isso é inconcebível. Para mim e para você, a nossa cultura diz uma coisa um pouquinho diferente, mas de uma certa maneira parecida. A nossa cultura diz para a gente o tempo todo que a gente não deve acreditar no sobrenatural. Nós enfrentamos barreiras muito parecidas com aquelas barreiras de Maria. Maria tinha que enfrentar a mensagem de Natal verdadeira, enfrentando preconceitos que havia no seu contexto. O mesmo aparece para a gente. Amado, se você nunca compreendeu, nunca considerou, de uma certa maneira o Evangelho é meio estranho mesmo. O Evangelho é meio estranho. O Evangelho é meio impossível. O Evangelho é meio inconcebível. O Evangelho exige que a gente pense. Se você nunca parou para pensar nessas coisas, eu tenho dúvida se você de verdade se rendeu a Cristo. Onde o Evangelho aparece, ele provoca um pouco dessa incredulidade ponderada, desse medo de se arriscar por algo que eu não compreendo de maneira completa. Deixa eu dizer isso para você. Maria tem dúvidas, e ela não tem dúvida de colocar as dúvidas dela na mesa para o anjo. É legal, não? Porque ela conversa com o anjo. Tá bom, por que você vai fazer essa salvação aí? Vem cá, me explica. Você entende o que eu estou dizendo? Há um elemento que é muito bem-vindo aqui. A dúvida de Maria é a dúvida da mente aberta. Ela quer entender o que está acontecendo. É uma dúvida que leva ela para mais perto da mensagem do Evangelho. Existe uma outra dúvida, que é a dúvida da mente fechada. A dúvida que não quer continuar tratando do tema. A dúvida que se fecha para não crer, se fecha porque desiste. A dúvida de Maria não interrompe a conversa. A dúvida dela leva ela a questionar ainda mais. Então a primeira coisa importante é que a reação de Maria vem acompanhada dessa incredulidade ponderada. Segundo aspecto que ela nos ensina é que além dessa incredulidade ponderada, Maria também se rende de boa vontade. Ela aceita e submete-se ao que o anjo veio anunciar para ela. Vamos acompanhar a leitura do verso 30 até o verso de número 38 de novo. É dito assim: depois de Maria ter feito o questionamento dela cheio de dúvidas, o anjo disse para ela no verso 30: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria continua então a perguntar: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deixa eu fazer aqui um parêntese rápido para você. Maria está sendo informada de tão espantoso e incomum o que vai acontecer. Que a gente saiba que o verbo se fez carne. Amados, ele participou da nossa natureza, carne e sangue, nascido de mulher, mas sem pecado. Mas nota que o modo como isso aconteceu não nos é informado nessa leitura sagrada. Nós não ousamos ir além disso.
A encarnação é mistério, que a Bíblia não explica para nós. O que ela diz é que foi obra do Espírito Santo no ventre daquela mulher, ponto. Além disso, é especulação. E nós não podemos ir além do que a Escritura nos ensina. Olha, Maria está preocupada com um fato muito direto e pragmático. Eu sou uma mulher que não conheço o homem, como é que eu vou ter filho? E aí a resposta do anjo é: o Espírito Santo resolverá esse problema, de uma maneira que ele não dá detalhes. Depois então dessa explicação, dessa fundamentação teológica, olha o que é dito então a partir do verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí, como resposta a essa afirmação do anjo, Maria diz o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que está acontecendo aqui, meus amados irmãos? Maria se rende. Maria se rende. É surpreendente, né? O segundo estágio dela é se render de boa vontade. Ela se submete, ela aceita. Agora, note uma coisa. Ela não diz assim: eu amei esse projeto de ser mãe do Salvador. Agora tudo faz sentido na minha vida. Agora eu sei no que eu estou me envolvendo. Não. Pelo contrário, não faz muito sentido, mas ainda assim eu vou me render. Não faz muito sentido, mas ainda assim eu vou me render. E eu quero explicar isso aqui. Esse é um estágio interessante para muitos de nós que talvez estejam ocupando ele nesse momento de nossa trajetória. Talvez você esteja olhando pelo redor dos outros e falando assim: pastor, eu lembro dessa parte aí, eu lembro. Eu passei por essa parte também. Entenda aqui bem, o que quer dizer isso, né? Às vezes a gente acha que para dar passos em direção a Cristo, nós só faremos isso com um pacote completo. O pacote completo significa compreensão racional, pessoal e emocional. Só irei a Ele se eu tiver todas as respostas. Ou eu tenho tudo, ou não me submeterei jamais a Ele. Maria ensina para nós que não é bem assim. Maria se submete, embora ainda não tenha todas as respostas. Agora, não me entenda mal, ela não se submete com obediência cega, trilhando os dentes, né? Senhor, eu vou obedecer porque afinal de contas tu é Senhor. Aí só ela faz. Ela diz: Senhor, eu vou agora porque afinal de contas tu tem todas as cartas. Mas ela está fazendo também não. Muita gente acha que Maria está, na verdade, se submetendo de uma maneira quase cega. Não, ela tem fundamentação teológica. Hoje falou para ela assim: não há impossíveis para Deus. Hoje falou para ela assim: você não vai entender, e ninguém jamais entenderá esse mistério. Não pense que você será capaz de entender tudo que Deus está fazendo. Você não é capaz. Isso não dá justificativa para você não se render a Ele. E lembre, irmãos, uma coisa surpreendente. Maria, quando se rende a Cristo, se rende a Deus, ela está se colocando numa posição bastante desconfortável para a vida dela. Lembre de uma coisa: Maria teve um filho, e os seus amigos, vizinhos, parentes fariam a conta, aquela conta que não quer calar. Olha, ela casou tal dia ela assumiu a relação com José, entretanto o bebê nasceu num intervalo muito menor do que os 9 meses de casamento entre ela e José. A conta levaria muita gente a fazer as seguintes conclusões: ou ela teve relações antes do casamento, ou ela é infiel a José.
Olha, ela teve que assumir uma vida de difamação, ou algo pior a partir desse instante. Mais do que isso, mais do que isso. Ela está dizendo para Deus o seguinte: eu sou tua serva, tu és o meu Senhor, faço com a minha vida o que tu bem entenderes, faço com a minha vida o que tu quiseres. Irmãos, ela está dizendo assim: não sou eu quem dou as cartas da minha própria vida, e eu quero me submeter, mesmo que isso traga consequências desagradáveis para mim. Deveria dizer isso. Ela está tomando uma atitude que quem entende a mensagem do Evangelho compreende também. Mas mais do que isso, ela tem clareza de que há um elemento que fundamenta essa decisão. Eu não vou fazer isso agora com todos os detalhes, mas na verdade no verso 55, no cântico que ela canta para Deus, no verso 55, é tipo assim: a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. O que ela está fazendo é o seguinte: ela está olhando para a promessa que Deus fez com Abraão e dizendo que Deus está cumprindo essa promessa através dela. Ela está sendo usada para trazer à existência a promessa que Deus havia feito. E aqui eu queria só lembrar para você uma coisa: quando Deus faz a promessa para Abraão, como é que o chamado de Deus chega na vida de Abraão? Lembra rapidinho comigo aqui. Deus diz para Abraão que fará dele uma grande nação. Abraão vai precisar deixar segurança, conforto, planos, família, amigos e ir para a terra natal, para o deserto que Deus havia indicado para ele. Hebreus, capítulo de número 11, verso 18, diz que Abraão obedece a Deus sem saber aonde ia. Sem saber aonde ia. Ele obedece a Deus sabendo que ele está na companhia do Senhor, mas ele não sabe para onde Deus vai levar. Maria está dizendo o seguinte: Deus está fazendo comigo algo muito parecido com o que ele fez com Abraão. Deus está me chamando para alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu vou na companhia dele. Lembre de uma coisa: Maria talvez planejasse ter filhos com José, ter uma casa no campo, ter muitos filhos e viverem felizes para sempre. Aí chega Deus e diz para ela assim: não, vem comigo que eu vou te levar para alguma coisa que você jamais imaginou que pudesse acontecer com você. Para de pensar nesses planos, eles não vão ser cumpridos. Planos que eu tenho para você são outros. Então ela disse para Deus: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria parte sem saber para onde ia, porque Maria quer nos ensinar que a fé cristã não é uma negociação. A fé cristã é uma entrega. Guarde isso no seu coração, irmão. Deus não nos chama para negociar com a gente. A fé cristã não é negociação. A fé cristã é uma entrega. É baixar os pontos, é entregar as cartas, é deixar que Ele determine o que vai acontecer com a gente. Preste atenção nisso. Eu vou te fazer duas perguntas que vão aparecer aqui no slide. E eu queria que você respondesse aí no seu coração, não de maneira pública, nem de maneira audível. Como é que você responde essas perguntas? Aqui e agora. Elas vão ser um indício se você entendeu como Maria que a fé não é negociação, a fé é entrega. São duas perguntas que a gente deve se fazer de vez em quando, tá? E eu não vou aqui fazer nenhuma profecia antecipada sobre a sua vida, mas vai que no futuro próximo Deus traga para você circunstâncias que vão alterar profundamente as suas perspectivas de futuro. Pergunta é: como é que você vai reagir a isso? E aí, a primeira pergunta é essa daqui, olha. Leia aí para você mesmo, em primeiro momento. Você está disposto
a obedecer e fazer qualquer coisa que a Bíblia diz claramente para fazer, quer goste, quer não. Você entendeu o que eu estou falando? Até que ponto você está disposto de verdade a fazer qualquer coisa que Deus diz claramente para você fazer, mesmo que você não goste disso? Essa é a primeira pergunta importante. Maria está dizendo assim: eu farei, não me agrada, não é o que eu tinha planejado, mas eu farei, eu me submeterei, eu deixarei o Senhor guiar os meus passos. Há uma segunda pergunta. A segunda é: você está disposto a confiar em Deus em qualquer situação que Ele enviar para a sua vida, quer a compreenda, quer não? Uma coisa que você jamais imaginou pudesse acontecer na sua vida, aconteceu. E agora? Eu não compreendo, eu não entendo, não faz parte do meu conjunto de informações, eu não racionalizo, mas Deus trouxe isso para a minha vida. E agora o que eu faço? A resposta é de quem confia, de quem depende, que se submete, é: eu confio em Deus. Mesmo que isso seja para mim impossível, inconcebível de acontecer. Amado, preste atenção numa coisa: qualquer um que quer se tornar cristão precisa aprender a ser humano. Se você deu respostas afirmativas para essas perguntas, ótimo. Mas se você não deu, talvez você creia em Jesus de maneira genérica. A sua visão sobre Jesus é muito genérica. Ela não é a visão que o Novo Testamento quer que você tenha. Você, na verdade, nunca disse para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Isso nunca foi dito por você, embora você acredite que tenha dito. Porque no fundo o que você quer é ter controle sobre a sua própria vida. E Jesus chama a gente para ir para um lugar muito diferente desse. Maria, portanto, se rende de boa vontade, se submete com fundamentação teológica qualificada. Isso me leva para o terceiro estágio. Maria também exerce a fé com o coração. Dê uma olhada no verso 38, 39, até o verso 45. Veja: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, na cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que me foram ditas da parte do Senhor. Veja o verso 46. O início do cântico de Maria, depois do que ela experimenta na casa de Isabel. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. O que acontece aqui é quando ela vai para a casa de Isabel que a ficha cai de maneira completa. É interessante, né, irmãos? Ela estava incrédula, ela se rende, e agora ela vai exercer a fé com o coração, de maneira plena, completa. Por quê? Porque Isabel confirma para ela que o anjo havia dito. Veja lá, de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Bem-aventurado, verso 45, a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora Maria percebe que tudo aquilo faz todo sentido, e agora ela se entrega de maneira completa, mente, vontade e coração. Ela relaciona o que estava acontecendo com as promessas de Deus ao longo da história, e agora ela se entrega por inteiro. Maria vai da incredulidade ponderada a uma fé exercida plenamente de coração, mente, vontade e emoções. Por que em geral, a fé verdadeira experimenta esses estágios? Por que em geral,
ela segue por caminhos tão diferentes nesse sentido? Eu queria dar para você uma resposta. É sempre assim, irmãos. Porque a fé verdadeira não é algo que nós decidimos exercer por conta própria. A fé verdadeira não é um processo que a gente controla. A fé verdadeira lembra para nós que nós somos incapazes por conta própria de crermos em Jesus. Deus precisa abrir o nosso coração. Nós precisamos ser ajudados por Ele a vencermos dúvidas, preconceitos, intolerâncias, rebeldias e fraquezas. A fé verdadeira sabe que deve existir um poder exterior, colocando as mãos sobre nós, aproximando-se de nós e tratando a gente de uma maneira que somente Deus pode tratar. E quando Ele mostra para a gente essas coisas incríveis, que a gente não consegue entender, Ele ensina a gente também a se sujeitar a Ele. Depois Ele leva a gente a se entregar a Ele com alegria o tempo inteiro. Deixa eu dizer isso para você em alto e bom som. A menos que Ele venha e se revele a nós, como fiz com Maria, jamais seremos capazes de encontrá-lo. Jamais seremos capazes de encontrá-lo. Olha, e quando a gente experimenta essa mão poderosa guiando a gente na direção de uma fé verdadeira, a gente vai para o quarto estágio do que Maria experimenta. E eu termino com ele. Maria, além de tudo, se maravilha com assombro, espanto e surpresa com o que está acontecendo com ela. Eu vou ler então com você agora o hino que ela canta, chamado de Magnificat, que é a primeira palavra, engrandece ao Senhor, na versão latina desse texto. É talvez um dos hinos mais conhecidos do período de Natal e que nasce no coração dessa mulher que agora foi levada a compreender a mensagem do Natal. A boca dela se abre para adorar ao Senhor de uma maneira que acontece no coração de todo mundo que compreende a mensagem que vem da manjedoura. Vamos ler, eu quero ler e você vai acompanhar o que ela diz. Verso 46 ao verso 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Mas não vai dar tempo de esgotar tudo que há nesse hino de adoração a Deus de Maria, a humildade, a gratidão, a louvor, a temor, a alegria aqui. Mas a hora que ela é tomada de uma consciência de que Deus está agindo nela, Deus está agindo nela. E vai que Maria responde a isso de maneira surpresa, admirada e espantada. Você nota isso lendo o texto comigo? Ela está boquiaberta, esse cântico que é belíssimo, vem acompanhado da compreensão dela, de que ela não pode acreditar no que Deus estava fazendo com ela, no que estava acontecendo com ela. Era extraordinário demais, era estonteante. Ela sabia o que estava acontecendo, mas quase não podia acreditar. Amados, como assim? Como assim? Na minha humildade, na minha baixa condição, eu, uma serva, Deus olhou para mim e me escolheu para realizar tal feito. Como assim? Passaram-se
séculos. Deus estava preparando a história para esse dia, e agora Ele vai salvar o mundo usando uma menina simples, pobre, adolescente, solteira. É isso mesmo. Me belisca aqui, me belisca para ver se eu estou acordada de verdade. Essa expressão, a minha alma engrandece ao Senhor, não é que a gente possa tornar Deus maior do que Ele é. Deus já é grande, e eu e você não podemos aumentar a grandeza dele. Engrandece ao Senhor eu quero que todo mundo saiba o que Deus fez em mim. Ele é o meu Salvador. Isso me assombra do fundo do meu ser. É claro que a gente já viu aqui que existem aspectos únicos na experiência de Maria. Mas, amados, deixa eu dizer isso aqui em alto e bom som. Todos nós deveríamos ficar boquiabertos pelo fato de sermos cristãos. Dizendo de uma outra maneira, deveria nos espantar saber que Deus operou em nós, que Ele é o nosso Salvador. Devemos ficar chocados por Deus se dispor a dar a gente o Filho dele, apesar da nossa pequenez, defeitos, fraquezas, rebeldias. Como assim Ele deu para a gente um presente tão espantoso como o seu Filho e nos reconciliou com Ele mesmo? Eu, dentre tanta gente, ser amado e abraçado por sua graça, como assim? Quem compreende o Evangelho conhece algo disso. Sabe que existem basicamente duas maneiras de você ser cristão: uma falsa e uma verdadeira. A falsa pode se parecer muito com a verdadeira, mas é falsa. A falsa é pensar assim: eu sou cristão porque eu vou à igreja, eu adoto um credo, eu me comporto de determinada maneira, e nesse caso não existe nenhuma surpresa, nenhum maravilhamento. Nesse caso, o cristianismo é feito por você. É algo que não traz nenhum assombro na sua vida. Alguém me pergunta assim: você é cristão? Aí você responde: claro que sou. Claro que sou. Você diz: claro que sou. Dá trabalho, mas eu vou levando. Aí você termina dizendo assim: por que pergunta? Por que você está me perguntando isso? Essa maneira de viver a vida cristã é maneira falsa. Você acha que você que se banca, é você que faz tudo acontecer na sua própria caminhada com o Senhor. Eu vou levando, dá um trabalho, sentar lá e ouvir o pastor Edson pregando uma hora, dá um trabalho, mas eu vou levando, vou empurrando com a barriga. Esse cristianismo é falso, irmãos, porque ele está centrado na ideia falsa de que nós é que fazemos algo por nós mesmos. Não há assombro, não há maravilhamento, não há espanto algum aqui. A outra maneira, a maneira verdadeira, é a consciência de que o cristianismo verdadeiro é algo feito para você, em seu favor e em você. Nesse caso, sempre existe um maravilhamento, uma surpresa e um assombro. Porque nesse caso, eu sei que eu não sou merecedor de estar em tal posição. Aí alguém pergunta para você: você é cristão? Sua resposta é: não há nada de claro nisso. Sua resposta é: sou sim. Isso é um milagre. Sou sim. Logo eu, quem diria? Eu, cristão. Olha, quem haveria de imaginar que tal coisa pudesse acontecer? Mas Deus, a sua graça soberana, achou por bem abrir meus olhos, me dar um novo coração para crer. Sabe que esse dia a gente esteve ali no evento da doutora,
E alguns dos nossos queridos embaixadores foram mergulhar no piscinão que se formou. Obviamente, alguns de nós fizeram aquele olhar para ele, como assim? Embaixador do bem, né? E aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei pensando assim: se eu tivesse a mesma idade, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Onde eu morava não tinha piscina. Minha casa não tinha nem local para todo mundo dormir em cômodos separados. Mas já aparece uma piscina na minha rua. Vou pensar nos riscos, irmãos. Eu vou aproveitar aquilo. Eu era esse menino que estava lá no piscinão. No piscinão da doutora. Deus tirou esse jovem menino do piscinão da doutora para ser alvo da sua graça. Como assim, irmãos? Isso deveria nos surpreender. Deveria trazer assombro para o nosso coração. Como assim? Eu não posso estar nesse grupo. Vocês não sabem quem eu sou, mas ainda assim esse Deus me amou a despeito dos meus pecados. É isso, irmãos. Ele fez isso. E eu sou dele. Só sou o que sou pela graça dele em Cristo. Deixa eu terminar citando para você uma parte do livro Sermões Natalinos do Lloyd Jones. E eu encerro aqui a exposição. Em algum momento da exposição dele, ele fala o seguinte: eu estou querendo dizer para você o seguinte, mais ou menos. No momento em que esse processo do agir de Deus em sua vida começa a atuar em seu ser, você verá que acontecem coisas tremendas. Verá, por exemplo, que ao passo você nunca tinha dedicado o seu pensamento ao fato de ter uma alma. Agora esse é o seu principal interesse. Você nunca dedicava um pensamento à morte. Agora pensa nela com frequência. Nunca dedicava um pensamento ao mundo futuro e à vida além do túmulo. Você considerava isso mórbido, algo que deveria ser descartado. Nunca se deveria pensar em tal coisa, mas agora você está frequentemente pensando nisso. Para você, a Bíblia era o livro mais monótono do mundo. A ideia de ler a Bíblia era inteiramente impensável. Agora você quer lê-la, deseja entendê-la, é o livro dos livros para você e assim por diante. Oração, você nunca orava. A não ser naturalmente quando você tinha um ente querido que tinha ficado enfermo, ou uma doença terrível, um acidente terrível, ou uma calamidade tinha ocorrido, ou quando havia uma guerra. Nesse caso você orava. Se as coisas iam bem, você nunca ligava o mínimo para a oração. Muito agora você vê que a oração é a prática mais admirável e mais maravilhosa do mundo. O que é difícil entender é que você possa tentar orar. Você seja chamado pela graça de Deus. Deixa eu terminar fazendo 3 aplicações rápidas. Primeiro, lembre que a graça de Deus é irresistível. Quero dizer com isso o seguinte: à medida que o Evangelho é falado no mundo, o Espírito chama de maneira interior e especial todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai. É Ele quem gera nova vida nas almas espiritualmente mortas. Ele ressuscita o pecador morto do túmulo espiritual. Ele otorga arrependimento e fé. Ele abre os olhos espiritualmente cegos para que vejam a verdade. Destapa os ouvidos para que eles ouçam a verdade. Abre corações fechados para que aceitem a verdade. Minha oração é que essa manhã, através dessa exposição, a morte salvadora de Cristo seja aplicada ao coração daqueles que são eleitos. Essa é a graça salvadora de Deus, do Espírito Santo, dentro do templo. E Ele faz isso, irmãos, perturbando a gente com a presença dEle, provocando na gente pensamentos elevados. Digo para você uma coisa: se você está sendo incomodado dessa maneira, não resista, entregue-se a Ele.
Não resista, renda-se a Ele. Não resista, mesmo que você não seja capaz de entender, entregue-se, confuso, perplexo, entregue-se, pare de tentar entender e volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Faça como Maria. Senhor, eu me submeto. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Isso é uma coisa para aqueles que estão evangelizando pessoas que imaginam que essas pessoas estão se afastando do Senhor. Tem gente que fica com essa impressão, né? Ah, eu estou falando de Cristo e a pessoa vai indo para mais longe dele. Calma, calma. Deixa que o próprio Deus continue falando e agindo nessa pessoa. Submeta esse processo a Deus. Vai em frente, sabendo que se Deus começou, Ele não desiste. Ele não desiste. Talvez a gente fique muito preocupado achando que tal pessoa está brigando com Deus. E ao brigar com Deus, ela esteja se afastando dele. Calma. Brigar com Deus pode ser a maneira dessa pessoa se aproximar ainda mais dele. Por incrível que pareça, ela não gosta do que está acontecendo com ela. Ela não entende, mas se Deus pôs a mão sobre ela, ela vai se render. Mais cedo ou mais tarde? Ela vai se render. Ela está presa, por assim dizer, amarrada aos laços da graça dele. E quando ele achar por bem, vai trazê-la para junto dele. A graça de Deus é sempre irresistível. Segunda aplicação. Irmãos, se a gente se compromete com Cristo, se a gente se compromete com Deus, a gente pode ter certeza de que Ele está comprometido com a gente. Não me entenda mal, não significa que a vida cristã sempre correrá mil maravilhas para todos aqueles que são cristãos. Longe disso. O que a gente pode ter certeza é que perdas, dificuldades, aflições, tristezas nos levarão para mais perto do Senhor. Aconteça o que acontecer, todas essas coisas cooperarão para nos empurrar para mais perto de Deus, para compreendermos que a nossa alegria, satisfação, identidade e esperança estão nele e ninguém além dele. É assim que, com o passar do tempo, a gente vai ficando maduro, resiliente, feliz e sábio. O apóstolo Paulo falou disso. Leia para mim esse texto que está aí, não no bolsão. Todos nós juntos, vamos lá? Cristo não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? Se vocês leram meio arrastado, mas não é para arrastar isso que não estiver acontecendo, não. É para viver essa verdade. Maria é um exemplo disso, irmãos. Lembra de uma coisa, rapidinho. É uma adolescente de 15 a 16 anos, Maria, nessa ocasião que ela passa pelo que ela passa. Se rende a Deus sabendo quanto isso custaria para a vida dela, os seus planos, os seus projetos pessoais. Agora veja, ela passa por muita coisa na vida. Ela vai ver o filho dela sendo morto na cruz do Calvário, na idade ainda muito jovem. Ela vai abraçar, de uma certa maneira, a escuridão, ou declarar: eis aqui a serva do Senhor. Por outro lado, hoje, a maioria das pessoas do mundo sabe quem ela é. Por outro lado, não há nome mais popular entre as mulheres do que o nome Maria. Por outro lado, ninguém é mais reconhecido como instrumento na mão do Senhor no período do Natal do que Maria. É para a gente guardar uma coisa que precisa ser entendida por nós.
Quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a preservará. Entregue-se a Ele, amado. Não subestime o que Ele pode fazer por você, por seu intermédio, se você se colocar com a sua vida. Cristianismo não é negociação. Cristianismo é entrega. E a última aplicação. O pessoal está aqui atrás já vai cantar, mas calma aí. Uma última aplicação. A maior razão para a gente se render a Cristo deve ser amado pelo que Ele fez por nós. Essa frase que Maria usa, cumpra-se em mim a tua palavra, é muito parecida com uma frase que o filho dela vai usar no Getsemane. Não seja o que eu quero, mas que seja o que tu queres. Na tradução de Mateus é assim, na tradução de Lucas, essa que está aí para você. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Lembra uma coisa, irmãos? Maria se entrega antes de saber o que Jesus vai fazer na cruz do Calvário por ela. Ela ainda tem uma visão muito menor do que nós temos sobre a cruz. Nós sabemos o sacrifício que Cristo fará, que Maria ainda desconhece. E Maria aceita a vontade de Deus, correndo risco de vida. Ao passo que Jesus aceita a vontade de Deus, sabendo que isso vai custar tudo para Ele. Tudo para Ele. Lembre de uma coisa. Jesus sabia que obedecer ao Pai significaria que Ele mergulharia em trevas absolutas, infinitas, insondáveis, diferente de tudo que havia sido experimentado na história. E o que Ele obtém? Redenção eterna e infinita para o seu povo, que resulta da sua obediência. Eu e você podemos nessa manhã olhar para Maria e dizer assim: nós podemos ler o Novo Testamento e ver Jesus como o grande servo que rende a sua vida, que se entrega por nós cumprindo a vontade do Pai. Portanto, estamos habilitados muito mais do que Maria estava, assim reservas, entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Senhor, se Tu fizeste isso por mim, como é que eu não posso confiar em Ti? Como é que eu não posso me render a Ti? Senhor, sabedor que sou do preço que Tu pagaste para me salvar, como é que eu não posso ser inteiramente Teu? Maria fez isso, sem ainda saber sobre a cruz. Maria passa no teste pelo qual nós podemos passar, exercendo a nossa fé em Cristo como ela fez. Ela aponta o caminho para nós. Sigamos os passos de Maria. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades em sua própria vida. Vamos orar, irmãos, vamos orar com o Senhor. Feche seus olhos. E eu queria fazer essa pergunta. Tem muita gente aqui que talvez esteja agora em uma dessas etapas